Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre será feito conforme a sua fé. Amém? Será feito conforme a sua fé. Eu vou ler dois textos da Bíblia. E o primeiro deles está registrado em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20. E depois nós vamos ler Mateus. São dois textos, não muito compridos. Efésios diz assim, olha, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu vou repetir esse versículo, a parte A, somente a parte A do versículo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? E eu vou ler agora Mateus, deixa eu voltar aqui. Mateus, capítulo 9, no versículo 27 até o 29. Diz assim, olha, e partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a sua fé. E os olhos se abriram e Jesus, os olhos se abriram e Jesus ameaçou-los dizendo: Olhai que ninguém saiba. Então a palavra de hoje é uma palavra assim que vai tratar da nossa fé. Nós vamos estar tratando desse assunto hoje. E nós vamos falar muito sobre a grandeza de Deus. Então, olha, quando a Bíblia diz que o nosso Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente e além do que estamos pedindo ou pensando, o que o Espírito Santo está dizendo que esse Deus que você serve, esse Deus que você ama, esse Deus que você entregou a sua vida por ele, é tão grande que às vezes a grandeza dele é descrita por muitas personagens bíblicos e nós vamos ver a grandeza desse Deus. Amém? Então, olha, nós vamos falar sobre a questão da sua fé, a vida de um Deus sobrenatural. Amém? Deus abençoe nossas vidas, em nome de Jesus. O nosso Deus é um Deus, não é um Deus limitado, é um Deus grande, poderoso. E nesse versículo, se tivesse escrito apenas que Deus é poderoso para fazer tudo, nós já entenderíamos, já era o suficiente para nós entendermos que tudo é tudo. O que é tudo? Tudo é simplesmente tudo. Às vezes não tem palavra para descrever o que é tudo. Tudo é tudo. Nós entendemos isso. Mas aqui o Espírito Santo colocou 5 palavras para descrever a grandeza desse Deus. E são elas: tudo, muito, mais, além, abundantemente, ou além do que estamos pedindo ou pensamos. Então, é tudo, muito,
mais abundantemente e além. 5 palavras que engrandece o nome do nosso Deus. Então, nós entendemos que pedir é uma coisa e pensar é outra. Porém, nesse texto que nós acabamos de ler agora, para Deus pedir e pensar é a mesma coisa. Muitas vezes nós temos pensamentos tão grandes, e às vezes eles estão tão longe, tão distante da nossa realidade, que nós nem pedimos, nós nem oramos, só passa pela nossa cabeça, mas a Bíblia fala que Deus é tão poderoso e ele não é poderoso para fazer apenas aquilo que estamos pedindo, mas o nosso Deus é tão poderoso também para fazer aquilo que nós estamos pensando. Talvez tenha alguma pessoa aqui, não sei, ou algumas de vocês, talvez pensando algo que, humanamente falando, é impossível. Mas eu quero dizer para você, nesta noite, que ainda que o seu pensamento seja grande, pense que o seu pensamento seja assim, enorme, gigantesco, não tem como, porque é grande demais. Eu quero dizer para você que Deus ainda é maior do que qualquer pensamento seu. Seja ele grande e gigantesco, seja um pensamento que você, na sua cabeça, pode falar assim, isso é impossível. Para Deus, nada é impossível. Nada é pequeno. Nós somos limitadas, mas Deus é gigantesco, grandioso, poderoso. Nós podemos aqui enumerar várias palavras, né, para engrandecer o nome do Senhor. O texto em si já eleva as palavras que engrandece, né? Tudo muito mais abundantemente além. São tudo palavras que joga para cima. Eita, Deus grandão, hein? Esse é o nosso Deus. A Bíblia fala que quando o anjo, é, ele diz para Maria, Maria, mãe de Jesus, que ela ia conceber. Aí ela disse, mas eu não posso, eu não sou casada, eu nunca tive relação com homem algum, enfim. Ela falou várias coisas que assustou quando ele falou que ela ia conceber, ia dar um filho, à luz a um filho e tal, e ela então dizendo, não, não posso fazer isso, não posso, não tenho condições, não sou casada. Nós conhecemos a história, né? Exatamente como ela procedeu, né? Deve ter ficado assustada, é claro, deve ter ficado assustada. Mas aí o anjo disse para ela assim, olha, nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Tudo é possível. Tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Tudo é possível. Talvez tenha alguém pedindo alguma coisa para Deus e você pensa, mas como é que vai acontecer isso? Como? Então, eu quero que você agora, na sua mente aí, só para você, fala baixinho. Talvez você não pode falar alto, então fala baixinho aqui, só para você. Fala assim, olha, o meu Deus é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além do que estamos pedindo ou pensando. Qual é o seu pensamento? O que você tem pedido a Deus? Pois lembra dessas palavras, que Ele é além, abundantemente, muito mais do que você possa imaginar. Amém? Então, olha, sempre quando você pensar alguma coisa que você acha que não tem como, Deus, Ele traz à existência aquilo que não existe para satisfazer um filho amado dele, uma filha amada dele. Então, não se constrange. Peça. Se você não quer pedir, pense o seu pensamento, Deus
sabe todos quais são eles. Mas Deus gosta e tem prazer em ouvir nós falarmos com Ele. Ele tem prazer em ouvir a nossa fala. Ele tem prazer em ouvir o seu filho se comunicando com Ele. Então, sempre que possível, abra a sua boca e fale com esse Deus tão grande, tão poderoso. E a Bíblia inteira, ela faz menção sobre esse Deus sobrenatural. Eu vou citar alguns deles, só para vocês verem como o nosso Deus, ele é grande, ele é poderoso, ele é sobrenatural. Lá em Jó, no capítulo 26, no versículo 7, eu vou ler para vocês aqui, olha. Lá diz assim, olha, que Deus estende o céu sobre o vazio e faz a terra flutuar sobre o nada. Que Deus é esse? Hum? Ele estende o céu sobre o vazio e faz a terra flutuar sobre o nada. Quando você olha para o céu e vê aquela lua que não tem nada segurando, não tem um gancho, não tem um fio amarrado em nada, está suspenso no ar ali. Que Deus é esse? Que Deus é esse? É tremendo demais quando a gente fala da grandeza de Deus. O salmista diz que o nosso Deus é tão sobrenatural que ele se curva para ver o universo. Você entendeu isso? Ele se curva, só uma curvadinha abaixa para ver o universo. Que Deus é esse? Eu gosto sempre de repetir que Deus é esse. Grandioso demais. O profeta Isaías, ele chegou a dizer que Deus é tão grande que ele mede as águas do mar, ó, só com a concha de suas mãos. Isaías 40, versículo 12. Já nas cartas aos Romanos, a Bíblia fala que Deus é tão grande que ele dá vida aos mortos e e chama a existência o que não existe. Ele traz à existência aquilo que não existe. Você sabe o que significa isso? Você tem noção do que significa essa palavra? Ele traz à existência aquilo que você acha que é impossível, aquilo que você acha que não existe, aquilo que você acha que, olha, Deus trouxe à existência um cargo. Lá para José, lembra? Não existia o cargo de governador. No entanto, Deus trouxe a existência. E José passou a ser governador do Egito. Não existia esse cargo. Passou a existir, porque assim Deus quis. E assim Deus faz. Assim como ele fez lá atrás. Ele faz com você. Amém? Vamos ver outra aqui. Quando o apóstolo Paulo foi falar sobre sobre a grandeza de Deus, o Deus sobrenatural, ele diz uma coisa assim tremenda. Ele disse assim, é, que nós vivemos e movemos dentro do próprio Deus. O que eu entendo com isso? Eu entendo que ele quis dizer que o planeta Terra inteiro está dentro do próprio Deus. O planeta Terra. É muito tremendo. E quando Jesus foi falar do Deus sobrenatural, ele simplesmente falou que todas as coisas são possíveis. Tudo é possível para Deus. Como é que uma pessoa, ou melhor, como é que Deus opera aqui na Terra? Ele opera de várias formas, várias maneiras de Deus operar aqui na Terra. Mas eu quero abordar apenas duas, para que nós possamos guardar. Então, a duas já está ótimo, porque são várias as maneiras que Deus opera na Terra. Então, eu quero falar de duas, que Deus opera pela misericórdia e Deus opera
Pela fé. Só um minutinho, por favor. Hum. Então, Deus opera pela misericórdia e Deus opera pela fé. E quando é que ele opera pela misericórdia? A maioria de nós, quando chegamos na igreja, nós não conhecemos Jesus, não conhecíamos, né, Jesus, nem a sua palavra, não éramos de Deus. Há exceção, mas a maioria das pessoas vem para a igreja porque tem problemas. Aí o que que acontece? O pastor ora por ela, por aquela pessoa, e Deus então opera na vida daquela pessoa pela misericórdia. Se nós perguntássemos assim, quantos de vocês foram abençoados? A maioria vão dizer que foram abençoados, que Deus curou, que Deus libertou, que Deus abriu portas e etc. Esta é a bênção pela misericórdia. Mas o que que acontece? O que que ocorre? Nós então crescemos e nós passamos a conhecer a palavra de Deus e nós entregamos nossa vida a Jesus e chega um momento em que Deus para de operar pela misericórdia e passa a operar através da fé. Olha, eu vou abrir um parênteses aqui muito importante, tá? Muito importante. Eu não estou dizendo que Deus deixa de ter misericórdia, jamais, mesmo porque a palavra de Deus fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Mas hoje tem pessoas que falam assim: olha, quando eu vim para a igreja, eu era mais abençoado do que eu sou hoje. Mas o ideal de Deus é que nós sejamos ainda mais abençoados agora. Vou dar um exemplo para vocês. Uma criança, quando ela nasce, ela fica como? Na total dependência dos pais, não é isso? Da mãe, ela precisa ser amamentada. E com o passar do tempo, ela vai crescendo, vai desenvolvendo, começa a dar os seus passinhos, começa a crescer e tal, e passa o tempo, aquela criança já não é mais criança, já começa a andar com as suas próprias pernas. Amém? Então, o que acontece? Ela passa, então, a ter noção das coisas, ela passa a ter consciência, ela agora já é uma pessoa adulta. Então, agora ela vive através do quê? Dos seus conhecimentos, né, de tudo que ela fez, de tudo que ela estudou. Assim acontece quando Deus opera pela misericórdia. A pessoa chega novinha na igreja, não conhece nada, um bebezinho na fé. E quando ela começa a dar os seus passinhos, começa a tomar o leitinho, aí ela precisa dos cuidados da mãe, do pai. Todos precisam desse cuidado. Até quando chega num certo ponto que ela para de tomar o leitinho e começa a alimentar com alimentos mais sólidos, até chegar no churrasco. Ou seja, ela chega num certo ponto em que agora Deus fala assim: olha, agora você não precisa mais do leitinho. Agora você vai utilizar a sua fé. Aí Deus começa a abençoar através da fé. Então, há momento em que Deus para de operar pela misericórdia e passa a operar pela fé. Nós lemos aqui na Bíblia a história de dois cegos, que Deus não operou aqueles dois cegos pela misericórdia, mas operou pela fé. Nós vimos no final da leitura que Deus perguntou para eles: vocês creem que eu possa fazer isso? Que eu posso curar vocês? Então, que seja feito, segundo a sua fé. Então, é, em Mateus 9, 27, que nós acabamos de ler, nós lemos a história de dois cegos, né? Então, nós vimos que estava acontecendo alguma coisa, a multidão, e eles, né, ouviram falar de Jesus e tal, a história toda, depois vocês podem ler mais detalhadamente, senão nós vamos tomar muito tempo, mas esses dois cegos, então, eles começaram, né, a ouvir e começaram, então, a se interessar o que está acontecendo aqui, aquela multidão de gente, e é impressionante como Deus trabalha.
Olha, Isaías chegou a dizer que nunca na história se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus, que ele trabalha para aqueles que nele esperam. Deus, então, cria uma situação aqui nesse texto para aqueles dois cegos. Qual é a situação? A Bíblia fala da filha de Jairo, né? A história. Que a menina estava morta e etc. Jesus vai à casa de Jairo e ressuscita aquela criança. E os cegos ouvem a notícia. E a fé deles, então, nasce naquele momento. A multidão se dispersa e vai cada um para a sua casa. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, ouvir a Deus. Amém? Então, quando estava aquela multidão, aquele alvoroço todo, aquele mundo de gente, e aí Jesus ressuscita a filha de Jairo e tal, aí aqueles dois cegos, né, eles ficam lá desorientados, ouvindo o que estava acontecendo e tal. Então, ali nasceu a fé daqueles dois cegos. Então, eles começaram, então, a seguir Jesus. Então, olha só, foram, tem aqui 4 passos daqueles cegos. Primeiro, eles passaram a seguir Jesus. Jesus não parou. Não é a primeira história na Bíblia que as pessoas chamam por Jesus, grita por Jesus. Ei, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Não é a primeira vez que Jesus não dá ouvido. Mas toda vez que você lê na Bíblia alguma história em que Jesus não deu ouvido, que Jesus não parou, pode saber que há um propósito nisso. Porque Deus não faz nada. A palavra de Deus não tem uma vírgula. Nada que não tenha um propósito. Então, aqueles dois cegos, eles começaram a seguir Jesus. Jesus não para. Nós fazemos isso. Nós seguimos a Jesus. Nós caminhamos na direção de Cristo. Não é mesmo? Então, a primeira coisa. A segunda coisa, eles começam a clamar. No versículo 27. Nós fazemos isso hoje. No versículo 27, eles falam assim: olha, e partindo Jesus dali, seguiram os dois cegos, clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filhos de Davi. Tenha tenha dó de nós. Então eles começam a clamar. E hoje nós fazemos isso. Nós clamamos a Jesus. E Jesus não parou. Se fosse hoje, a maioria talvez desistiriam. Não é verdade? Você já imaginou a cena? Você lá, cego, não enxerga nada, aquela multidão, e você gritando: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem dó, tem piedade de nós. Jesus simplesmente não dá ouvido para eles. Se fosse com você, o que você faria? Se coloca no lugar, o que você faria se fosse você? Hum? Então, ali aconteceu esse episódio. Então, o que aconteceu ali? Se fosse outras pessoas, talvez desistiriam. Mas aqueles dois cegos, eles fizeram o quê? Eles persistiram. Eles persistiram e continuaram, não desistiram. Se é uma coisa que agrada a Deus, chama-se persistência, insistência. Lembra do toque, toque, toque? Insistir? Pois é. Deus gosta de pessoas persistentes. Eles não desistiram, não desistiam facilmente. Toda pessoa que é persistente, ela não desiste. Ela vai que vai, não desiste da sua bênção. Outra coisa, os dois cegos gritaram, pedindo compaixão, que é o mesmo que dó, que é o mesmo que pena, que é o mesmo que misericórdia. Os cegos acreditavam que o sofrimento deles poderia atrair o poder de Deus. Pois eu vou dizer para vocês uma coisa muito séria. Talvez vocês vão até escandalizar comigo, mas eu vou dizer: sofrimento
não atrai o poder de Deus. Hoje tem tantas pessoas que pensam que sofrimento atrai o poder de Deus, estão enganadas. Se sofrimento, sofrimento atraísse o poder de Deus, o pronto-socorro seria o lugar onde mais teria a maior manifestação do poder de Deus. Você já foram no pronto-socorro? Você já foram num hospital onde cuida de câncer? Quanta dor, quanto sofrimento. Ali era para ter a maior manifestação. Mas sabe o que, que atrai o poder de Deus? Sabe o que, que chama a atenção de Deus? A sua fé, a nossa fé. É impossível. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Exerça a sua fé. Coloque a sua fé em ação. Amém, igreja? Aqueles cegos, o que é que eles fizeram? Seguiram, nós também seguimos a Jesus. Clamaram, nós também clamamos a Jesus. Gritaram por compaixão, mas no versículo 28, fala que Jesus chegou à sua residência. Jesus chegou à sua casa. Oh, coisa boa. E na Bíblia, a Bíblia não fala, mas eu creio que ele deixou a porta aberta. Ele deixou a porta aberta, né, assim, de propósito. E os dois cegos, então, entraram para dentro da casa de Jesus. Nós vamos tipificar a casa de Deus, a igreja, o templo. E eles, então, entraram para a casa de Deus. E agora eles que seguiram, clamaram, gritaram por compaixão, e agora eles estavam dentro da casa de Jesus. Tem tanta gente que está na casa de Deus, e o que está faltando ainda para ser abençoado? O que ainda está faltando para ser abençoado? O que está faltando? Está faltando aqui, ó, a palavrinha-chave que está no versículo 28, que é um verbo. O versículo 28 tem um verbo muito importante. A Bíblia fala que lá na casa de Jesus, o que que eles fizeram? Tá aqui, ó, no versículo 28. E chegou a casa, os cegos aproximaram. Então, o que que eles fizeram? Eles chegaram até a casa de Jesus, se aproximaram de Jesus. Isso significa que eles então entraram em comunhão, chegaram para perto de Jesus. Muitas vezes, Deus não fala conosco na rua. Deus vai falar quando nós nos aproximarmos dele, quando estivermos bem pertinho dele, talvez até recostado no seu peito, talvez até debruçado no seu ombro, aí você fala com ele, você vai estar próxima dele, você vai ter comunhão com ele, é isso que ele gosta. Então, quando aqueles dois cegos entraram na casa de Deus, se aproximaram, tiveram comunhão com Jesus. Aí sim. E quando eles se aproximaram de Jesus, a primeira vez, Jesus falou com eles. Se aproxime de Deus, fique perto de Deus, porque Ele sempre tem uma palavrinha para você. Ele sempre tem algo a dizer no seu coração. Ele sempre tem algo a dizer na sua vida, para a sua vida. Se aproxime de Deus a cada dia mais. E Jesus poderia ter dito, né, para eles assim, mas por que que eu não abençoei vocês quando vocês gritaram, pedindo por misericórdia? Por quê? Jesus não poderia ter abençoado quando eles pediram, clamaram lá por misericórdia? E Jesus disse então: eu não vou abençoar pela misericórdia, eu vou abençoar vocês pela fé. Aí Jesus faz aquela pergunta, uma pergunta básica. Olha só, vocês acreditam mesmo que eu posso curar vocês?
Toda vez que nós tivermos um pedido, uma oração, Deus tem sempre uma pergunta. Você acredita mesmo? Você tem fé mesmo que eu posso te curar, que Deus pode te curar? Você crê que Deus pode te abençoar? Aí a Bíblia diz que eles dois, os dois cegos disseram: sim, Senhor, nós acreditamos. Aí então Jesus fala para eles essa frase: então seja feito segundo a sua fé. Amém. A salvação é pela graça, mas a bênção de Deus é segundo a nossa fé. A salvação é de graça, mas as bênçãos é segundo a nossa fé. E é por isso que se explica que tem tanta gente na mesma igreja, ouvindo o mesmo pastor, tem a mesma Bíblia, e tem gente que é tão abençoada e outras não. Por que será feito segundo a fé de cada um? Porque você não está mais no leitinho. Você não está mais bebezinho, porque você agora já tem intimidade com Deus, você conhece a palavra, você já aproximou-se dele, a sua fé. Você precisa desenvolvê-la cada dia mais e mais e mais. Lembre-se do versículo chave que Deus, ele é o quê? Muito mais abundantemente, hein? Além é, daquilo, tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, mas tudo segundo a nossa fé. Amém? E o que é fé? O que é fé? Hebreus, ele explica, né? Ele fala o que é fé. Ele fala que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé também é, para mim, tá? Para Tânia, fé também é a participação do humano no milagre. É a participação humana no milagre. Depois que Jesus criou o céu, criou a terra e colocou o homem aqui, Deus não opera sozinho. Ele faz através de alguém ou com alguém. Deus opera através de parceria conosco. Milagre é o encontro do poder de Deus com a fé. O encontro do divino com o humano. Deus entra com poder e o homem entra com a fé. Quer um exemplo? Moisés. Lembra de Moisés? Quando ele estava naquela situação, no ápice, né? Vamos dizer assim, quando ele estava de frente para o Mar Vermelho. Lembra disso? Atrás, envia lá um grande exército, poderoso exército, né, de Faraó, e não tinha para onde correr. Ou seja, o que que ele ia fazer? Então, o que que Deus falou com ele? Moisés, exerça sua fé, levante o cajado. Quando ele levantou o cajado, ele exerceu a sua fé, o mar se abriu. O mar se abriu. Agora cabe nós marcharmos. Então, primeiro você exerce a sua fé, para depois o milagre chegar até você. Quer outro exemplo? Dízimo. O que diz a palavra? Trazei os dízimos e ofertas da casa do Senhor e depois fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e tá. Primeiro, exerce a sua fé. Trazei. Depois. Amém? Então é isso aí. Que Deus possa abençoar, que nós possamos ter essa palavra em nosso coração. Eu quero só deixar aqui de novo as 5 palavras que engrandecem o nome do nosso Deus. Nunca mais esqueçam isso. Tudo, muito, mais, abundantemente e além do que estamos pedindo ou pensando. Amém? Deus conhece todos os nossos pensamentos, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos, mas o que Ele quer é ouvir você.
falar, exercendo a sua fé. Deus abençoe poderosamente nossas vidas. Amém? Então, vocês podem abrir os microfones.